Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais vídeos. Se você ainda não conhece o canal Bet Tips, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço humildemente aí que se inscreva aqui no nosso canal, vamos ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal e também deixe seu like no vídeo aí, se fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Galera, vocês que já são inscritos aqui no canal, puder fortalecer com o seu like aí também, muito grato aí, vamos ajudar o nosso canal a crescer, beleza galera? Como sempre também, deixa aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal, então espero ter ajudado com os palpites, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 1º de dezembro de 2023, sexta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos e dando início aqui nossas análises. Vamos lá para a Primeira Liga da Romênia. Meio-dia temos a equipe do Voluntari e o Petrolul. Vamos analisar aqui os jogos. O Voluntari, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Já o Petrolul, dos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas 1, foi ambas marcam. O Voluntari, jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2 jogos. Já o Petrolul, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Voluntari está aqui no grupo de rebaixamento, na 11ª colocação, com 20 pontos. Em 17 jogos, fez 24 gols, sofreu 31. Já o Petrolul está na 6ª colocação, com 25 pontos. Em 17 jogos, fez 21 gols, sofreu 17. Minha análise para essa partida é mais de 1,5 gols, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Liga Premier da Ucrânia. Meio-dia também, temos a equipe do Zhytomyr e a equipe do Verishavny. Vamos analisar aqui os jogos. O Zhytomyr, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Já o Ravny, nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, por ambas marcam. O Zhytomyr, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Já o Ravny, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui agora as classificações. A equipe do Zhytomyr está aqui na 3ª colocação, com 30 pontos. Em 15 jogos, fez 22 gols e sofreu 10. Já a equipe do Ravny está aqui na 14ª colocação, no grupo de rebaixamento, com 11 pontos. Em 14 jogos, fez 14 gols e sofreu 23. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Zhytomyr, o mais de 1,5 gols na partida. Vamos aqui agora para o Chipre. 2 horas da tarde, temos a equipe aqui do Atlas e o Omonia. Vamos analisar aqui os jogos. O Atlas, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já o Omonia, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1 também. Os últimos 3 confrontos das equipes, em 1, foi ambas marcam. O Atlas, jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu 4, venceu apenas 1 jogo. Já o Omonia, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1 também. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Atlas está aqui na 12ª colocação, no grupo de rebaixamento, com 9 pontos. Em 12 jogos, fez 11 gols e sofreu 18. Já o Omonia está aqui na 5ª colocação, com 23 pontos. Em 12 jogos, fez 25 gols e sofreu 13. Minha análise para essa partida é um mais de 1,5 gols, ou vitória da equipe do Omonia. Vamos aqui agora para a Liga Profissional Saudita. 3 horas da tarde, temos a equipe do Al Hilal e o Al Nassr. Vamos analisar aqui os jogos. O Al Hilal, os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. O Al Nassr, os últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Al Hilal, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Al Nassr, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu todos os 5 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Al Hilal está na 1ª colocação, com 38 pontos. Em 14 jogos, fez 43 gols e sofreu 8. O Al Nassr está logo abaixo, na 2ª colocação, com 34 pontos. Em 14 jogos, fez 39 gols e sofreu 15. Minha análise para essa partida, mais de 1,5 gols, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora no Países Baixos. 4 horas da tarde, temos a equipe do Helmond e o Den Haag. Vamos analisar aqui os jogos. O Helmond, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e perdeu 4 jogos. Já o Den Haag, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Helmond, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Den Haag, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Helmond está aqui na 13ª colocação, com 21 pontos. Em 16 jogos, fez 24 gols, sofreu 23. Já o Den Haag está na 4ª colocação, com 30 pontos. Em 16 jogos, fez 30 gols, sofreu 17.
Minha análise para essa partida é a chance dupla para o Den Haag, o Mar de Goemé na partida. Ainda aqui no Países Baixos, 4 horas da tarde também, temos a equipe do Maastricht e o AZ. Vamos analisar aqui os jogos. O Maastricht, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou um jogo também. Já a equipe do AZ, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Maastricht jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Já a equipe do AZ jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Maastricht está na 16ª colocação com 16 pontos. Em 16 jogos fez 20 gols, sofreu 27. Já o AZ está na 8ª colocação com 24 pontos. Em 16 jogos fez 25 gols, sofreu 25 também. Minha análise para essa partida é Mar de Goemé, ou ambas equipes marcam. Ainda aqui no Países Baixos, 4 horas da tarde também, temos a equipe do Willian 2 e a equipe do Emmen. Vamos analisar aqui os jogos. O Willian, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Emmen, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Willian jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já a equipe do Emmen jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Willian está na primeira colocação com 35 pontos. Em 16 jogos fez 31 gols e sofreu 15. Já a equipe do Emmen está na terceira com 32 pontos. Em 16 jogos fez 27 gols e sofreu 18. Minha análise para essa partida é Mar de Goemé, ou ambas equipes marcam. Vamos aqui agora na Série A da Itália. 4h45 da tarde, temos a equipe do Monza e o Juventus. Vamos analisar aqui os jogos. O Monza, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 1 também. Já o Juventus, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Os últimos 4 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Monza jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu apenas um jogo. Já o Juventus, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Monza está aqui na 9ª colocação com 18 pontos. Em 13 jogos fez 14 gols e sofreu 12. Já o Juventus está na 2ª colocação com 30 pontos. Em 13 jogos fez 20 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Juventus, o Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora na Copa da Inglaterra. 4h45 da tarde também, temos a equipe do Notts County e o Shrewsbury. Vamos analisar aqui os jogos. O Notts, os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já o Shrewsbury, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Notts jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Já o Shrewsbury jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2 jogos. Minha análise para essa partida é Mar de Goemé, ou ambas as equipes marcam. E para encerrar nossos jogos, na Championship da Inglaterra, 5 horas da tarde temos a equipe do Preston e o Queen's Park Rangers. Vamos analisar aqui os jogos. O Preston, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Já o Park Rangers, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Preston jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já o Park Rangers, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Preston está aqui na 8ª colocação, com 28 pontos. Em 18 jogos, fez 24 gols e sofreu 30. Já o Park Rangers está aqui no grupo de rebaixamento, na 22ª colocação, com 13 pontos. Em 18 jogos, fez 15 gols e sofreu 30. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Preston, o Mar de Goemé na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá no Países Baixos temos a equipe do Helmond e o Den Haag. Coloquei Mar de Goemé na partida. Indo lá para a Copa da Inglaterra temos a equipe do Notts e o Shrewsbury. Botei Mar de Goemé na partida também. Indo lá para a Championship da Inglaterra temos a equipe do Preston e o Park Rangers. Coloquei uma chance dupla para a equipe do Preston. Juntando essas 3 odds deu uma cotação de 1,94. Lembrando, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aí para você ajudar o nosso canal. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixa aquele like no vídeo também, que se fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!